Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui, trazendo um comentário das duas questões de geometria plana e espacial, né? Que caíram na prova do concurso da UFAL 2019 para o cargo de assistente administrativo, prova de nível médio. Uma questão de geometria plana, a outra envolve geometria plana e espacial. Eu vou resolver essas questões para vocês aqui nos mínimos detalhes. Só que antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. E antes de começar a resolver essa questão, deixa eu fazer um convite para você. Eu gravo essa aula no dia 13 de julho de 2024. Daqui a 3 semanas aproximadamente vai ocorrer o concurso da UFAL para o cargo de assistente administrativo em prova de nível médio. E eu quero convidar você a participar de 4 super aulões que eu vou fazer com aulas ao vivo e online para tirar as suas dúvidas finais, fazer o ajuste final nessa sua preparação. São 4 aulões, cada um com 3 horas, 12 horas de resolução de questões 100% da banca Coppev, como as que você vai ver neste vídeo aqui. Para você ter todas as informações, forma de pagamento, valor, tem tudo na descrição desse vídeo e também vou deixar fixado no comentário. O comentário fixado lá também vai estar disponível essas informações para você. Tem aí o meu número de WhatsApp, porque caso você queira fazer essa compra no cartão de crédito, você vai ter que falar diretamente comigo pelo Zap, e aí eu te passo todas as informações e você vai adquirir. Não perde tempo, porque são vagas limitadas para que eu possa dar a assistência que você precisa. Agora, sem mais conversa, deixa eu começar essa aula aqui para você. Eu vou sair da tela e já vou trazer aqui a primeira questão dessa aula. Uma questão que diz o seguinte: geometria plana, especificamente envolvendo áreas. Olha só. É possível hoje, em alguns jogos eletrônicos, através de um dispositivo chamado Kinect, interagir com o jogo sem precisar do controle, ou seja, apenas com o movimento do próprio corpo. Um jogador participa de um jogo, o qual consiste de ricochetear bolas sobre alvos em forma de figura geométrica. A figura 1, essa que você está vendo aqui embaixo, mostra o momento em que um jogador acerta 4 bolas em uma figura geométrica na forma de uma circunferência. Considere as 4 circunferências internas, tangentes 2 a 2 entre si no ponto O, que é esse ponto aqui, Eu esqueci de colocar o Ozinho aqui, mas está aqui, pronto. Beleza. No ponto O, centro da circunferência maior, e o diâmetro das circunferências internas, essas menores, você vai considerar como sendo D igual a alfa sobre 3. A área da região sombreada em função de alfa é dada por... A região sombreada que ele fala é essa região cinza aqui, que é uma região interior à circunferência maior, mas que fica fora dessas duas que estão branquinhas aqui. Muito bem. Gente, antes de resolver essa questão, eu vou fazer o seguinte aqui. Trazer para você aqui uma imagem de uma circunferência para que eu passe algumas observações aqui. Bom, primeiro, como é que a gente faz para calcular a área de um círculo, ou a área limitada por uma circunferência? Área de circunferência. Vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo? É bem simples, né? A área de circunferência. Para isso, a gente precisa saber a medida do raio da circunferência. O raio é aquele segmento de reta que parte do centro a qualquer ponto da circunferência. Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto P, vamos imaginar que aqui é o ponto central, o raio é essa medida daqui. Pronto. E aí, para calcular a área da circunferência, a gente usa a fórmula π multiplicado por r elevado ao quadrado. O valor de π ele pode ser considerado aproximadamente como sendo 3,14. A menos que a questão sugira um outro valor, é possível que ela peça para você adotar, sei lá, π igual a 3, 3,1, 3,2. Às vezes acontece isso. Quando não disser nada, ou você vai colocar 3,14 ou vai deixar na forma de π mesmo. Uma outra coisa importante e que convém destacar para você é sobre o diâmetro de uma circunferência. Gente, diâmetro de circunferência é esse segmento de reta que a gente liga de um ponto da circunferência
passando pelo centro até outro ponto da circunferência. Por exemplo, imagine aqui, ó, eu tenho aqui um ponto A, eu tenho aqui um ponto B. Este segmento que parte do ponto A, passa pelo centro e toca outro ponto da circunferência, a gente chama de diâmetro. E esse diâmetro, geralmente, a gente representa pela letra D, e ele é igual ao dobro da medida do raio. Ou então, a gente pode dizer que a medida do raio de uma circunferência é a metade da medida do diâmetro. A gente vai precisar dessas coisas para responder a nossa questão. Beleza, então tá aqui, essa é a nossa questão. Eu vou levar você aqui para esse slide, onde eu vou ter mais espaço para responder o nosso exercício. Deixa eu colocar aqui, eu também esqueci, ó. Aqui fica o ponto O, que é o centro, é esse pontinho daqui. Muito bem, então vamos lá, ó. A gente sabe que o diâmetro das circunferências internas deve ser considerado como alfa sobre 3. Só que se você prestar atenção, o diâmetro da circunferência interna, esse aqui, ó, esse aqui, ele na verdade é o raio da circunferência maior. Então guarda isso, né? O raio, eu vou chamar aqui, ó, R grandão. O raio da circunferência maior, ele é o diâmetro da circunferência menor. Então, na grandona, na maior, o raio vai ser alfa sobre 3. Guarda isso. Agora, quando você pensa na circunferência menor, o centro dela vai ser esse ponto que eu estou marcando aqui de verde. Imagine que isso aqui é o centro. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. E aí o raio da circunferência menor vai ser a metade do diâmetro. Beleza? Então eu poderia dizer assim, o raio da circunferência menor, que eu estou chamando aqui de, vou chamar de Rzinho e vou botar aqui também um Mzinho, certo? Ele é a metade do diâmetro, né? A metade de um número é pegar um número e dividir por 2. Então ele é o diâmetro dividido por 2. Se liga, dividir um número por 2 é a mesma coisa que multiplicar esse número por meio, ok? Então é 1 meio multiplicado por alfa sobre 3. Isso vai dar para a gente que o raio da circunferência menor vai ser alfa sobre 6. A gente tem aqui uma multiplicação de fração. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador e pronto. Chegamos a um ponto importante. Nós temos aqui o raio da circunferência grandona e nós temos aqui o raio da circunferência menor. Agora vamos pensar no que a questão está pedindo para a gente calcular. Ó, a questão quer que a gente calcule a área da região sombreada. Preste atenção, olha aqui nessa figura. A região sombreada, gente, é a região que é interna à circunferência maior, mas só é sombreada a região onde eu tiro essas duas branquinhas. É como se eu dissesse assim, ó, eu vou calcular a área da grandona e vou retirar dessa área essas duas branquinhas. Aí vai sobrar somente a parte cinza, que é a região sombreada a qual ela se refere. Beleza? Não tem uma fórmula para isso. Você tem que deduzir. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui de área procurada, certo? Ó, a área procurada vai ser a área da circunferência maior menos 2 vezes a área da circunferência menor. Pronto, só isso. Vou fazer aqui separado a área da circunferência maior, até porque eu já sei quanto mede o seu raio. Depois eu faço o cálculo da circunferência menor e substituo aqui. Vamos lá, ó. Área da circunferência maior. Como é a fórmula? É π vezes r ao quadrado. Quem é r? É alfa sobre 3. Eu vou pegar isso e vou elevar ao quadrado. Agora é só fazer essa continha aqui, vai ficar tudo fácil. Ó. Você vai ter π multiplicado por alfa sobre 3 ao quadrado. Quando você vai fazer uma potência de uma fração, você vai pegar o numerador e vai elevar ao expoente. Então vai ficar alfa elevado ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, que dá 9. Você pode até ajeitar aqui e colocar π vezes alfa ao quadrado, tudo isso sobre 9. Agora eu vou calcular a área da circunferência menor. Beleza. Vou até mudar de cor aqui, ó. Qual é o raio dela? Tá aqui, ó. Olha aqui o raio, viu? Cuidado. Então, no caso da área da circunferência menor,
a fórmula não muda, é π vezes r ao quadrado. Só que o r agora é alfa sobre 6. Então vai ficar alfa sobre 6 elevado ao quadrado. Isso vai dar π alfa ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, que dá 36. Muito bem. Então vai ficar aqui assim, ó, π vezes alfa ao quadrado dividido por 36. Muito bem. Agora é só substituir o valor da área da circunferência maior, o valor da área da circunferência menor nessa relação aqui, que a gente acaba o nosso problema. Vamos lá, ó. Quanto vale a área da circunferência maior? A gente já calculou, né? Vai ser π multiplicado por alfa ao quadrado sobre 9, menos 2 vezes a área da circunferência menor, que é π vezes alfa ao quadrado sobre 36. Dá para dar uma simplificada boa aqui, ó. Por 2 fica 1 e por 2 fica 18. Pronto. Então eu vou ter aqui agora que calcular essa subtração de fração. Aí, ó, o MMC entre 9 e 18 é o próprio 18, né? Porque 18 divide por 9. Então, 18 dividido por 9 dá 2. E 2 eu multiplico aqui em cima. Vai ficar 2π alfa ao quadrado menos 18 dividido por 18, que dá 1, multiplicado pelo numerador, π alfa ao quadrado. Então, isso aqui ficou, ó, 2π alfa ao quadrado menos π alfa vai ficar π vezes alfa ao quadrado sobre 18. E com isso eu concluo a questão. E o gabarito, ó, você vai encontrar na alternativa B. E com isso eu concluo a nossa questão. Micael, e aí, você acha essa questão com nível alto ou não? Bom, aí depende, né? Quando a gente trabalha com áreas de figuras planas, é comum trabalhar a área de circunferência. Então, assim, não é lá uma questão tão complicada. Agora, a informação sobre como determinar o raio dessas figuras e a percepção da área sombreada, realmente, para os menos, né, aplicados em geometria, parece sim ser uma questão mais trabalhosa, ok? Essa questão e a próxima estavam presentes na mesma prova, ok? Então, achei que, assim, no somatório, as duas questões foram questões razoavelmente difíceis, ok? Vamos embora. Deixa eu sair aqui da tela, levar você para a próxima questão, e ela diz o seguinte. Um agricultor deseja colocar uma cisterna cilíndrica de 0,5 metros de altura sobre um terreno que tem forma de triângulo retângulo. A tampa da cisterna corresponde a um círculo que tangencia os 3 lados do terreno conforme a figura a seguir. Então, você tem essa figurinha daqui, ó. E a questão diz assim, considerando o número π, então o volume total de água em litros será D. Estão aqui as alternativas e eu quero fazer algumas observações que eu julgo pertinente para que você entenda o comentário dessa questão. Gente, ó, geralmente, o que é que acontece em questões de geometria? O estudo da geometria está associado a conhecer as formas geométricas e as suas propriedades. Quando a gente não conhece as propriedades, não tem uma lógica. Ah, meu Deus, eu vou usar um raciocínio lógico aqui e vou conseguir deduzir. Não, não tem, é impossível. Ok? Então, eu vou fazer aqui agora algumas observações de conhecimentos que seria importante que se tivesse para que você resolva essa questão com segurança. Beleza? Então, deixa eu sair aqui da tela, vai anotando tudo aí no seu material, que tudo que eu vou falar aqui é muito importante e vai ajudar na resolução das questões. Primeira coisa, quando você tiver um segmento de reta, uma reta que seja tangente à circunferência, quando a gente ligar o centro... Aí, é assim, deixa eu mais uma coisinha aqui. Imagine que esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto T, seja o ponto de tangência, aquele ponto que é comum entre a circunferência e a reta. Quando você ligar, preste atenção aqui agora, viu? Quando você ligar o centro à circunferência no ponto de tangência, exatamente nesse ponto, esse segmento vai ser um raio, mas ele vai ser perpendicular a essa tangente, ok? Guarda isso, muito importante.
Então, sempre que você tiver um segmento... Vou fazer um outro desenho aqui. Ó. Eu passo aqui uma reta tangente. Pá! Descubro que este ponto aqui, vou chamar de ponto T1, é o ponto de tangência. Então, se eu ligar do centro para o ponto de tangência, esse raio obrigatoriamente formará um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Beleza? Ótimo, massa demais. Bom, uma outra dica aqui importante é sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras talvez é uma das fórmulas mais conhecidas da geometria plana, né? Ela se aplica apenas a triângulos retângulos. Aí você precisa lembrar, né? Num triângulo retângulo, esses dois lados, ó, esse daqui e esse daqui, eles formam o ângulo de 90 graus. Eles são chamados de catetos. Vamos dizer que a medida desse lado aqui é a medida B, a medida desse lado aqui é a medida C, e este segmento de reta aqui, que é o maior lado do triângulo, que se opõe a... que fica à frente, né? Desse ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Vamos dizer que a medida seja uma medida A. Lembrando, o Teorema de Pitágoras garante que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ok? Muito bem. Então guarda essa relação, que ela também vai ser importante para a gente. Outra coisa importante aqui nessa questão também vai ser o seguinte. Para calcular área de triângulo, a gente costuma usar a fórmula base multiplicado pela altura dividido por 2, beleza? Porém, no caso do triângulo retângulo, independente de como ele esteja desenhado, você pode considerar que a base e a altura são os catetos. Nesse caso aqui, eu poderia considerar a base como sendo o Bzinho, de acordo com o meu desenho, né? E a altura como sendo C. Que aí você está multiplicando os catetos e você vai dividir por 2, beleza? Uma outra coisa que vai ser importante nessa questão também é o cálculo do volume de um cilindro. Lembra, ó, para calcular o volume de um cilindro, a gente vai precisar de algumas informações. Deixa eu fazer aqui um desenho de um cilindro, só para ajudar você aqui a interpretar as coisas. Vê só, no caso do cilindro, né, você vai precisar calcular a área da base, que é a área de uma circunferência, e para isso você vai precisar do raio da base, ok? E vai precisar também da medida da altura do cilindro. E aí, quando você vai calcular o volume, você usa a seguinte fórmula: área da base multiplicado pela altura, e isso já permite o cálculo do volume do cilindro, beleza? Uma outra coisa importante que você também vai precisar nessa questão é a informação de que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Veja quantas informações o candidato deveria saber para responder essa questão, ok? Então eu estou passando rapidamente por tudo que você precisa, mas agora chegou a hora da gente resolver essa questão, beleza? Vamos lá, deixa eu sair aqui da tela. Essa questão, eu acho que ela foi bem difícil mesmo. Deixa eu vir aqui e vamos lá. Olha, eu vou voltar aqui só para destacar uma coisa. Ó, ele quer o volume total de água da cisterna. A cisterna, ela tem 0,5 metros de altura, beleza? E a tampa dela é esse círculo daqui. Dito isso, você precisa lembrar que você vai ter uma cisterna que vai ter a forma de um cilindro, ok? Vai ter a altura de 0,5 metros. E para você saber qual é a quantidade em litros de água que você vai conseguir colocar nessa cisterna, você vai precisar calcular o volume dessa cisterna. Então, a gente vai ter um trabalhinho. A gente vai precisar descobrir qual é o raio dessa base, né? Que é esse daqui, ó, para determinar esse volume. E aí, gente, é que começa o problema. Porque, ó, quando você estuda geometria plana, né, existe uma fórmula para, nas condições dadas, eu calcular esse raio. Mas se eu for usar essa fórmula, vai ficar uma coisa meio vaga, certo? Então, eu vou tentar fazer de uma outra maneira mais intuitiva
para ver se você entende exatamente o que eu quero fazer. Vamos lá, ó. Eu vou pegar esse triângulo e vou fazer o seguinte. Eu vou dividi-lo em 3 triângulos. Olha só a lógica que eu vou usar aqui. Eu vou ligar esse ponto para cá, esse ponto para cá. Ok? E aí eu tenho esse triângulo verdinho daqui. Presta atenção. Depois eu vou ligar esse ponto para cá e eu vou ter aqui esse triângulo rosinha daqui. Beleza? E depois vai sobrar para mim esse triângulo azulzinho daqui. Então, o que é que eu quero que você raciocine comigo? Se eu calcular a área de cada um desses triângulos, o verdinho, o rosinha e o azulzinho, a área desses triângulos vai ser a área do triângulo grandão. Concorda comigo? Beleza, Micael, mas por que você está pensando nisso? Lembra que eu falei sobre aquela questão da tangente à circunferência? Eu vou aplicar isso aqui agora. Porque se liga aqui, ó. Se eu ligar do centro da circunferência até o ponto de tangência, isso aqui vai ser o raio e ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulozinho verde, eu teria a base medindo 12 e a altura medindo R. A mesma coisa vai acontecer aqui, se eu ligar do centro até o ponto de tangência. Esse raio daqui vai formar 90 graus e vai ser a altura do triângulo rosinha. E esse segmento que está marcado aqui é a altura do triângulo azul. Beleza. Bom, mas veja só. Veja só. Primeiro, a área do triângulo grande, do grandão. Eu posso pegar, vou chamar assim, ó, a área do triângulo maior. Se liga aí, viu? Você pode fazer assim. Base, 12, multiplicado pela altura, 5. Tudo isso dividido por 2. 12 vezes 5, isso vai dar 60. Dividido por 2, 30. Então, são 30 metros quadrados a área do triângulo grandão. Beleza? E aí eu vou decompondo essas 3 áreas e somando eu vou achar igual a 30. Beleza? Vamos lá, então. Área do triângulo verde. A base é 12. A altura é R. E eu vou dividir isso aqui por 2. Mais a área do triângulo rosinha agora, vermelhinho. A base vai ser 5. A altura vai ser o raio e eu vou dividir por 2. Agora a área do triângulo azul. E aí eu começo a ter um probleminha. Porque eu não sei, pelo menos até o momento, quanto mede isso aqui. Mas como eu tenho um triângulo retângulo, é só aplicar o teorema de Pitágoras. E aí eu vou descobrir quanto mede esse segmento. Como é que eu aplico o teorema de Pitágoras? Ó, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, A ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, e aí A ao quadrado é igual a 169 quando você somar. E qual é o número que é elevado ao quadrado da 169? Esse número é 13. 13 metros. Então, olha que maravilha. Então, esse segmento daqui, ele mede 13. Deixa eu botar aqui, ó. 13 metros. Então, a área desse triângulo azul vai ser a base, que é 13, multiplicado pela altura, que é R, dividido por 2. Isso tudo dando quanto? 30. Então, vamos lá. Como eu estou somando frações com denominadores iguais, eu posso conservar o denominador, que é 2, e somar os numeradores. Olha só. 13 com 5 dá 18, 18 com 12 dá 30. Então, eu vou ter aqui 30 vezes R dividido por 2 igual a 30. Ó, mas 30 dividido por 2, aqui dá 15. Então, eu vou ter 15 vezes R igual a 30. E R é igual a 30 dividido por 15. Ou seja, R é igual a 2. Muito bem. Beleza. Então, gente, eu já concluí tudo que eu queria. Porque esse 2, no caso 2 metros, é o raio da cisterna. Agora eu venho aqui e calculo o volume, que é π vezes R ao quadrado multiplicado pela altura. Vamos lá? Volume π, 3,14.
R é 2. 2 ao quadrado vai dar 4. E a altura é 0,5. Beleza, fica aqui. Então, o volume vai ser 3,14. 2 ao quadrado dá 4, multiplicado por 0,5. Então, isso aqui vai dar, 4 multiplicado por 0,5 dá 2. E 2 multiplicado por 3,14 dá 6,28 metros cúbicos. E com isso, eu determino o volume da minha cisterna. Pelas alternativas, você já percebe que vai ter que se encaixar aqui na letra E. Mas a resposta está em litro. Aí você tem que lembrar, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 2 metros cúbicos equivale a 2 vezes 1.000 litros. 3 metros cúbicos, 3 vezes 1.000 litros. E 6,28 metros cúbicos equivale a uma capacidade de 6,28 vezes 1.000 litros. O que vai dar 6.280 litros. Com isso eu concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa E. Pronto, gente. Foi isso que eu preparei para vocês nessa aula. Aí é com vocês. O que é que vocês acharam do grau de dificuldade dessas questões? Você acha que a Coppev cobra muito pesado? Então, meu amigo, você se prepare, porque a Coppev é imprevisível. Eu digo, Micael, mas como assim imprevisível? Bom, precisa de muita experiência e trabalhar muito com essa banca para você entender exatamente as suas características. E é o que eu faço há vários anos. E por que eu faço isso? Porque eu sou daqui de Alagoas. Então, muitos concursos daqui são elaborados pela banca Coppev e é por isso que no meu canal é um dos canais que você vai encontrar mais conteúdos voltados para a banca Coppev Fundepes. E se você gostou dessa aula, é a hora de você dar o seu like. E se você quer participar dos meus aulões, aqueles que eu falei no início da aula, olha na descrição do vídeo que tem tudo lá, muito organizado para você. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço do professor Micael e no próximo vídeo a gente conversa. Mas antes de sair, deixa eu te pedir mais uma coisinha, cara. Não esquece de deixar o teu like, não deixa de compartilhar esse vídeo com um amigo seu e deixa também um comentário aqui com críticas e sugestões para que eu possa avaliar esse meu trabalho. Vou ficando por aqui, um abraço para o professor Micael e a gente se vê no próximo vídeo.